A poucos metros do bairro onde vivem os antigos operários fica o Parque Industrial. Era aqui que funcionava a mina-mãe e onde era tratado o urânio que vinha das outras jazidas. Edifícios fabris que agora estão abandonados. Das centenas de pessoas que aqui trabalharam, resta meia dúzia. Baltasar Nunes é um deles, engenheiro de minas, trabalha para a EDM, a empresa que herdou a antiga ENU. O equipamento que traz nas mãos é um Geiger portátil. Serve para medir radiação gama a que se sente no exterior. E esse aí tem quanto? Pôs aos 5 aos 2000. 2000. No parque da entrada do antigo edifício de escritório, o Geiger contou 2000 choques por segundo. Na prática, o que esta medição quer dizer é que a radiação aqui sentida é 12 vezes superior ao limite permitido pela legislação europeia. A explicação para tão elevada dose de radiação não se explica com o filão de urânio que passa aqui por baixo. Está também nos materiais com que esta estrada e este pátio foram construídos. Durante anos foi assim. O desconhecimento levou a que se utilizassem restos de granito trazidos das galerias na construção e reparação de estradas e casas. Sabe-se que o efeito da exposição frequente e a doses elevadas de radiação é normalmente a cancerização dos tecidos. Existem escombreiras junto de diversas minas que são bastante radioativas, têm materiais muito radioativos. Portanto, a proximidade das pessoas destas escombreiras ou a eventual utilização dos materiais destas escombreiras em reparação de estradas, em construção de muros ou construção de casas, não será uma situação muito saudável. Falava assim Fernando Carvalho, do Instituto de Tecnologia Nuclear, quando há 4 anos partiu para as aldeias mineiras à procura de saber se as escórias que ficaram das antigas minas estavam ou não a contaminar as populações. O estudo está pronto e levou técnicos de 3 laboratórios do Estado a analisar poços de água, hortas, animais e pessoas. As conclusões demonstram que quem vive junto a antigas minas é contaminado pela exposição aos escombros radioativos. Marinho Falcão, do Instituto Ricardo Jorge, foi quem coordenou o estudo, que encontrou alterações biológicas e cromossómicas em vários órgãos do corpo humano, nomeadamente ao nível da tiroide e da função reprodutiva dos homens. E não quer dizer que todas estas pessoas estejam doentes ou estejam muito doentes. Isso pode acontecer daqui por uns tempos, ou seja, essas alterações que sentiram e que verificaram podem originar daqui por 5, 10, 15, 20, 25 anos doenças naquela população? Se as exposições continuarem, se as pessoas continuarem expostas a níveis de radiação e de metais pesados elevados, algumas destas pessoas poderão, com mais probabilidade, adoecer de algumas doenças relacionadas com estas funções orgânicas. Já foi um moinho, hoje é a casa de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhas. Mauro Figueiredo comprou há 9 anos a antiga Empresa Nacional do Urânio. Queria aqui construir a casa de família com espaço suficiente para que as filhas pudessem crescer e brincar. Do velho moinho só resta o nome, as paredes e o chão. Tudo o resto foi Mauro que projetou e fez com a ajuda de amigos. Era uma casa que não tinha as mínimas de condições para ser habitável, porque era um moinho e pronto, foi tudo feito pelas minhas mãos. Aos sábados, domingos, todos os dias até às tantas da noite. A casa ficou um brinquinho que este serralheiro mecânico gostava orgulhosamente mostrar, mas o orgulho no trabalho feito acabou cedo, num dia em que Emma, a filha mais velha, brincava no meio da rua, em frente à casa. Um vizinho meu e uma pessoa amiga que tem um aparelho capaz de medir os resultados, que me avisou para não deixar as crianças brincar, havia à beira da estrada, havia mais acima, porque havia que acusava 10.000 becquerels. E eu aproveitei essa situação e pedi-lhe se me podia ver, para ter um conhecimento se havia aqui alguma coisa, tanto na casa como no terreno envolvente. Apesar de sempre por aqui ter vivido, foi nesse dia que ouviu pela primeira vez falar em becquerels, a medida usada para medir os níveis de radão, um gás que o urânio liberta e que é um dos mais perigosos elementos radioativos. Ficou a pensar e não descansou enquanto não contatou com o Instituto de Tecnologia Nuclear. Então, durante bastante tempo a fazer medições, tanto lá dentro como cá fora, tanto no verão como no inverno.
Tenho sítios nas paredes com 3.000, 4.000, 5.000, tanto nas paredes como no chão. Tenho o terreno todo cheio de materiais contaminantes, assim como esta estrada alcatroada, aqui à frente da minha casa, que está toda, desde lá de baixo até ao hotel da Rogerice. São estas as análises feitas pelo Instituto. Os resultados mostram que, por exemplo, na sala e resto do chão, os níveis de radiação encontrados estão acima do que a lei portuguesa estipula para as galerias das minas de urânio. No primeiro andar, onde ficam os quartos, o radão detectado é 5 vezes superior às recomendações comunitárias, que são de 400 becqueréis, ou seja, há minério radioativo nas fundações, em pedras das paredes, no logradouro e no alcatrão à volta da casa. Nas análises que enviou para o Mauro Figueiredo, o Instituto de Tecnologia Nuclear aconselham a não estar mais de 2 horas dentro de casa. Tem medo, não é mesmo? Claro que tenho medo. Então tenho 2 crianças, tenho uma criança que nasceu aqui, a outra veio para cá de pequenina. Uma pessoa todos os dias pensa nisso, uma pessoa tem dó das crianças. E estou numa situação que eu não sei o que é de fazer à minha vida, porque investi tudo o que tinha aqui. E não tenho dinheiro para pagar esta casa e para ir viver para outra. Estou numa situação que não tenho para onde ir. Com as análises na mão e aconselhado por um advogado, Mauro tentou convencer a EDM a entregar o moinho em troca do dinheiro pelo qual o tinha comprado, cerca de 50.000 euros, 10.000 contos. A EDM respondeu que não era a responsável pela construção da casa e que à data da transação não havia conhecimento de situações anómalas. Acha que foi enganado? Enganado? E de que maneira? E de que maneira? O que é que diz isso? Porque eles, quando venderam a casa, sabiam perfeitamente da situação em que se encontra. A primeira coisa que fiz foi tentar tratar as coisas a bem com eles. Só que fui gozado, brincaram com esta situação toda, fizeram-me 30 por uma linha, que eu cheguei a um ponto que não vale a pena. Recorreu ao provedor de justiça, que pediu explicações à EDM. A resposta está neste faxo. Diz a EDM que a casa não foi vendida para ser usada como habitação, o que contraria a escritura da compra e venda assinada pela própria EDM. Cansado de tanta insensibilidade, vai recorrer aos tribunais. Será o primeiro processo em Portugal por contaminação radioativa. O que se devia fazer realmente era conhecer exatamente os níveis de radiação de cada ponto, fazer um mapa radiológico, se quiser, não é? Cada ponto, estava a falar em termos de conhecer o mapa zonas urbanas, zonas onde vivem as pessoas. Do concelho todo, porque não? Neste momento, se pergunto ao Lugar Sul se é seguro ter uma casa aqui ou ali, a minha resposta depende dos níveis de poluentes que existirem ali. Eu tenho de os conhecer para saber avaliar do risco ou da segurança da habitação. Não tendo, eu não posso dar uma resposta em termos de segurança relativamente ao local. Os mapas de que fala o delegado de saúde do Concelho de Nelas ainda não foram feitos e não está sequer previsto que o sejam.